Coisas sobre bruxas que você vai descobrir neste vídeo. Como a expressão caça às bruxas mostra, a mania das bruxas no início dos dias atuais é uma frase escandalosa sem insanidade e com crueldade. No entanto, as convicções e opressões das bruxas permanecem mal avaliadas. No ponto em que os indivíduos falam sobre bruxas, os puritanos, por exemplo, erroneamente aceitam que eles massacraram um número maior de bruxas do que os católicos, mas as bruxas nunca foram incendiadas na Inglaterra ou na América. O mesmo vale para o período arcaico, porque na Idade Média teve menos culpas as bruxas do que na era de Shakespeare ou Carlos II, e no certamente dos antigos romanos. Ainda que o British Witchcraft Act de 1736 proíbe-se o abuso de bruxas por autoridade, as visões predominantes e a brutalidade dominante continuaram. Os romanos e as bruxas. A fé na magia negra é tão velha quanto o próprio pavor, assim como Ronald Hutton descobre níveis dela no Egito Antigo e na Mesopotâmia. O que talvez seja mais surpreendente é o meio pelo qual era incrível e letal o pavor da magia negra na Roma Antiga. Para alguns, os romanos atualmente parecem exemplificar a solicitação, a eficácia, a praticidade razoável e a estatura da cultura. Essa combinação aparentemente incompreensível é repetida novamente no início da Europa atual, onde o frenesi da caça às bruxas coincidiu de perto com as melhores realizações em artesanato, música e escrita, e a primeira revolução científica iniciada por Robert Boyle, Thomas Willis e Newton. Durante muitos anos a bruxa foi o principal mal, para o clima decepção na colheita e até para a doença. Hutton cita um flagelo romano de 331 AC durante o qual mais de 170 residentes do sexo feminino, duas delas aristocratas, foram mortas por feitiçaria. As bruxas vidente Lara Apse e Andrevgova avaliam que, entre cerca de 1450 e 1750, aproximadamente 110 mil indivíduos foram julgados como bruxos, e cerca de 60 mil deles executados. De longe, a maioria dessas vítimas perdeu a vida devido a uma noção estranha e sexismo. Em qualquer caso, há provas de que um pequeno grupo modesto de supostas bruxas tinha verdadeiros poderes de vidência. Um exemplo disso aconteceu na Escócia em 1591, durante uma enxurrada de alegações em North Berwick de 1590-92, uma senhora de nome Agnes Sampson foi questionada e por último trazido ao rei Jaime VI. James ficou inicialmente incrédulo com os casos misteriosos de Sampson, até que ela identificou com ele as expressões específicas de uma discussão entre ele e sua mulher Anne, na noite do casamento deles na Noruega. Ao ouvir isso, James supostamente expressou que cada um dos anjos caídos não poderia ter encontrado o equivalente e começou a levar Sampson mais a sério. Posteriormente Sampson foi garroteado em Edimburgo em 28 de janeiro de 1591. A bruxa Edmonton em 14 de abril de 1621, Elizabeth Xavier de Edmonton foi acusada de vários delitos cometidos por suposta magia negra e em 19 de abril, ela foi enforcada como bruxa em Tyburn. Uma prova particularmente condenatória contra Xavier foi o falecimento de uma vizinha, Agnes Radcliffe, após uma contenda entre as duas mulheres. O esposo de Radcliffe atestou uma suposta injúria contra sua mulher, que ficou acamada e espumando pela boca e faleceu em 4 dias. Vários registros diferentes de Voodoo 10 mostram que Radcliffe realmente faleceu de medo. O caso é atualmente conhecido em uma peça que Thomas Dekker, William Rowley e John Ford apresentaram naquele mês. Embora essa variação possa ter sido motivada de alguma forma pela realização do Dr. Fausto de Marlowe, a bruxa de Edmonton era diferente, mas multidões provavelmente foram atraídas pelo medo e pelo zumbido efetivo da história. As bruxas carniceiras, como uma espécie de abertura dark e inovadora, as bruxas sugaram quase todos os intocáveis possíveis. De forma consistente, as bruxas eram culpadas pelo consumo de carne humana, particularmente pela alimentação de bebês ou crianças. Ainda diziam que elas roubavam túmulos e ossos para sua feitiçaria. No entanto, elas eram regularmente vistas à procura de alimento. Lindau Hopper registra a admissão em 1590 de uma certa Bárbara Lierenmer de Nordlingen, que evidentemente havia comido o pezinho de uma criança grelhada.
Em algum lugar entre 1590 e 1598, foi aceito que Lorimer e vários outros residentes estavam sim comendo crianças. Lorimer foi morta por tortura devido a acusações. Também em 30 de abril de 1611, um bruxo de nome Louis Galfredin foi queimado em Aix-en-Provence. Entre as diferentes sutilezas incomuns desse caso estava o fato de Galfredin ser um clérigo, estava a propensão de Galfredin para nunca entrar em contato com comida. Indagado, o ministro respondeu que não se preocupa com sopa e ovos, e que ele se mantinha de carne boa de bebês, que eram enviadas a ele do Tempora. Por meio de um livro semelhante, tinha também sobre os bebês que ainda mamavam, que Galfredin e seu coven comeram, e outros que eles sufocaram e cavaram sepulturas para fazer tortas deles. Bruxos homens. Cerca de 80% dos denunciados e assassinados por magia negra eram mulheres. Mas por razões desconhecidas, a Normandia tinha um número alto de casos de bruxos masculinos entre 1564 e 1660. Como William Monter citou, de 380 respondentes de magia negra neste local, cerca de 3/4 eram do sexo masculino. Na Grã-Bretanha, o infame país das bruxas de Essex destacou 2 bruxos masculinos excepcionais com personagens e destinos totalmente diferentes, ao longo dos anos mais recentes de Victoria e o governo de Eduardo VII. Em 1864, Emma Smith e Samuel Stammers, de Sibley Edingham, foram condenados a meio ano de trabalho duro por espancar e atirar no riacho um velho francês com deficiência auditiva, conhecido localmente como Faker. Depois de ir dormir com roupas molhadas, Dume contraiu bronquite e logo depois faleceu. Os agressores acreditaram que Dume, conhecido como espiritualista, os havia encatado. Infelizmente, o fato de ele ser francês e ter problemas auditivos também teriam ajudado nessa paranoia. Em Canevdon, em Essex, um homem conhecido como George Pitkinghalides faleceu em 1909, quando completou 93 anos, após ter uma vida longa apavorante como um suposto bruxo. Em seus últimos anos, ele obrigou os moradores a trazerem sua água para ele, com base em suas impressionantes forças misteriosas. Pitkinghali era também uma espécie de curandeiro e pode, com certeza, ter sido um visionário. As crianças bruxas, o que pode ser mais fofo do que garotinhos enfeitados como bruxas no Halloween? Verdade seja dita, esse costume de vanguarda iria estupeficar e surpreender muitos guardiões do século XV ao XIX séculos. Geralmente, os jovens eram particularmente propensos a ser vítimas da magia negra. Seja como for, raramente eram considerados bruxos. Mais de 40 crianças foram executadas como bruxas em Würzburg durante a década de 1620. Em 1669, um furacão de terror explodiu na cidade sueca de Mora, onde o pastor teve pesadelos de paralisia do sono e perdeu a força da fala por dias. Naquele mês de agosto, 14 mulheres e um homem foram executados e depois consumidos. 15 jovens foram executados e 148 açoitados. Na Augsburgo, Alemanha, em 1723, os jovens foram novamente declarados para ir aos sábados das bruxas, e colocar dentes e pó impiedoso nas camas de seus pais. Lindau Hopper registra que cerca de 20 crianças de 6 a 16 anos foram mantidas em celas por um ano. Uma criança foi presa a pedido de seu pai, e uma entregue até 1729. Ficamos por aqui. Muito obrigado por comprometer o seu tempo. Por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vejo você em breve.